Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Balter e essa é a nossa segunda aula sobre a lei de tortura. Nós veremos agora o crime de tortura-castigo. O crime de tortura-castigo é um crime próprio. Crime próprio é aquele que só pode ser cometido por pessoas que tenham qualidades especiais. Crime próprio é aquele que exige uma especial qualidade do agente, é aquele que exige uma especial qualidade do autor. Por exemplo, no crime de corrupção passiva, eu teria o quê? Como qualidade especial, o fato de ser funcionário público. No crime de abuso de autoridade, o crime de abuso de autoridade é um crime próprio. Quem é que comete o crime de abuso de autoridade? A autoridade. Então, ser autoridade é uma especial qualidade do agente, é uma especial qualidade exigida pelo tipo. Bom, como é que funciona o crime, ou como ocorre, né, o crime de tortura-castigo? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, causando intenso sofrimento físico ou mental. Então, submeter alguém sob sua guarda, autoridade, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Eu queria que vocês memorizassem o tipo penal, assim como eu memorizei. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pessoal, uma dica, 80%, 90% dos concursos públicos na prova de primeira fase, que é a prova objetiva, quando aparece lá causando intenso sofrimento físico mental, pode ter certeza, o exemplo é de tortura, castigo. Diferentemente dos outros crimes de tortura, porque nos outros crimes de tortura eu vou ver só sofrimento físico ou mental. Na tortura, castigo eu verei intenso sofrimento físico ou mental. Como eu já disse na nossa primeira aula, isso é muito subjetivo. Agora, numa prova objetiva, primeira fase, intenso sofrimento físico-mental, 80%, 90%, pode ter certeza que a gente está falando de tortura-castigo. Mas por que você fala isso? Porque 10% dos professores que preparam as provas de direito penal não são versados como eu sou em legislação penal especial. Eu só leciono as leis penais especiais, eu só estudo as leis penais especiais há 8 anos. Por isso, acompanhando as provas de concurso, os examinadores às vezes eles dão uma exagerada no sofrimento físico-mental e colocam o exemplo de um crime, um outro crime de tortura e colocam a palavra intenso. Na letra da lei, quando você estiver vendo, quando você estiver estudando, você só vai encontrar submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pessoal, vamos lá. Quem é que comete esse delito? Geralmente os pais, a babá, o médico, o enfermeiro, o professor, o diretor de colégio interno, o tutor. Eles têm uma qualidade especial. Eles têm uma relação de guarda, poder ou autoridade para com a vítima. E a vítima, geralmente crianças, adolescentes, idosos, eles têm uma relação de guarda, poder ou autoridade para com o autor. Pessoal, toma cuidado, você que presta a prova do CESP. O CESP, ele considera o agente penitenciário, o carcereiro, o agente de atividades prisionais como autor da tortura-castigo. Mas por quê, professor? Quando ele elabora as assertivas, o CESP, ele tenta confundir vocês com crime de abuso de autoridade. Então, olha só como ele montou uma questão em 97, depois reproduzida muitos anos depois. Os presos se rebelam por conta da qualidade da comida servida no presídio. O agente penitenciário, usando de sua autoridade, com emprego de violência, causa intenso sofrimento físico nos presos que se rebelaram por conta da qualidade servida, como forma de lhes aplicar um castigo. Quer dizer, o CESP ele montou uma assertiva que induzia você a achar que a conduta do agente penitenciário era abuso de autoridade, mas não era, tortura. Pintou a palavrinha intenso sofrimento físico-mental, você sabe que é tortura e não abuso. Vamos lá, eu já vi numa prova de concurso múltipla escolha um exemplo
em que o examinador induzia o candidato a achar que era crime de maus tratos, crime previsto no artigo 136 do Código Penal, maus tratos. Eu, por exemplo, trabalhei num caso em 2008, na delegacia do Gama, em que uma mãe pegou um chinelo havaiana e foi punir a menininha porque ela foi brincar na rua sem autorização dela. O que aconteceu? Chinelada nas costas. A professora, cumprindo o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala em uma infração administrativa, a professora, diante dos maus tratos, comunicou ao Conselho Tutelar que me apresentou o caso na delegacia. A mãe, ela se excedeu nos meios de correção. O maus tratos, eu tenho um excesso nos meios de correção. No tipo penal dos maus tratos, eu tenho um excesso nos meios de correção. Na tortura, não. Na tortura castigo, ele tortura por ódio, por raiva, por sadismo. Na tortura castigo, eu tenho o dolo de torturar. A mente do torturador, ele tortura por raiva, por ódio, por sadismo. E no maus tratos, 136 do Código Penal, nos maus tratos, eu tenho o quê? Um excesso nos meios de correção. Na tortura castigo, no tipo penal, você tem lá que a vítima tem intenso sofrimento físico ou mental, o que não acontece nos maus tratos. No crime de maus tratos, quando você olha o 136, você vê que a vítima não tem um intenso sofrimento físico ou mental. No crime de tortura castigo, a pessoa, o torturador, ele emprega violência ou grave ameaça, o que não acontece no maus tratos. Pode haver o emprego de violência ou grave ameaça no crime de maus tratos. Pode haver, mas não é obrigatório. Pode haver, mas não é obrigatório no crime de maus tratos, crime previsto no artigo 136 do Código Penal. Tudo bem? Dá uma checada na tortura castigo e aí a gente passa para a tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. E aí, pessoal, vocês vão checar o tipo penal da tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança e vocês vão ver que não há necessidade do emprego de violência ou grave ameaça. Não há necessidade do emprego de violência ou grave ameaça no delito que nós estudaremos agora. Esquece a tortura castigo, a gente passa para o próximo delito. Professor Fernando Capês, professor Vitor Gonçalves, eles chamam de tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Então não confunde o crime de tortura castigo com o próximo que a gente vai estudar. Tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Então agora é submeter a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental com a adoção de medidas não previstas em lei. Tudo bem? Então agora você olha o tipo penal, não há necessidade do emprego de violência ou grave ameaça. Mas antes disso, quem é que pode ser autor do crime de tortura castigo? Perdão, peço desculpas. Quem pode ser autor do crime de tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança? Eu tenho duas correntes. Professor Guilherme Nutti, que eu acho essa a mais viável para ser adotada em prova de concurso, o professor Guilherme Nutti ele fala que pessoa estranha aos quadros da administração pública pode praticar o delito de tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Pessoa estranha aos quadros da administração. Quando ele fala isso, então ele quer dizer que é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Para pensar no caso de um pai que vai até o presídio, suborna os agentes penitenciários para poder adentrar no estabelecimento prisional e torturar a pessoa que estuprou sua filha. Pessoal, eu já vi prova do CESP, por exemplo, e prova de outras bancas examinadoras falando no quê? Falando de um preso torturando o outro preso. Bom, vamos lá. Pessoal, Professor Fernando Capês, no seu curso de Direito Penal, volume 4, pela editora Saraiva, ele diz que a tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança é um crime comumente praticado por agentes penitenciários, carcereiros e diretores de presídio. Dá a entender que o professor Fernando Capês quis dizer que é um crime próprio. Crime próprio, como eu disse para vocês, é aquele que exige uma especial qualidade do agente. E quem é que pode ser vítima desse delito? Quem é que pode ser vítima desse delito? Bom, a pessoa presa ou aquela que está sujeita à medida de segurança. Vamos lá, vamos para o beabá do direito penal. Quando você estuda sanções penais, quando você estuda a matéria sanção penal é gênero, da qual são espécies. É como se você visualizasse duas setinhas.
Sanção penal é gênero da qual são espécies, pena e medida de segurança. Não confunde medida de segurança com medida socioeducativa. Medida de segurança. A medida de segurança é aplicada ao maior que ele é inimputável. Ou seja, ele não apresenta condições de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com ele. Ele é inimputável, só que ele é maior, ele é um maior inimputável. Quem é o inimputável? É aquele que não apresenta condições de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com ele. Pessoal, o inimputável que está sob medida de segurança, ele pode ser vítima da tortura. Da tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, como eu acabei de falar. E a medida de segurança, quando você estiver estudando no Código Penal, na Lei de Execução Penal, dá uma checada na jurisprudência do STJ agora, que colocou um limite no cumprimento da medida de segurança agora no Brasil, 2012, 2013, dá uma checada nos julgados. Turminha, a medida de segurança é gênero. E aí ela tem duas espécies. Ela tem a internação em estabelecimento hospitalar, para aqueles inimputáveis que cometeram crime punido com pena de reclusão, crimes punidos com pena de reclusão. E ela tem o tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial para os inimputáveis que cometeram delitos punidos com pena de detenção. De novo, medida de segurança agora é gênero. Vamos entender como um gênero, medida de segurança. Medida de segurança é gênero, da qual são espécies: internação em estabelecimento hospitalar ou tratamento ambulatorial. Tá? Então eu tenho gênero e espécies, internação em estabelecimento hospitalar e eu tenho o tratamento ambulatorial. No tratamento ambulatorial, ele fica em liberdade sendo tratado por psicólogo e psiquiatra. É para crime punido com detenção. Eu trabalhei num caso, pessoal, o rapaz, ele era inimputável, há 25 anos atrás ele brincou, 20, 25 anos atrás, há 20 ou 25 anos, ele brincou de um joguinho que chama salada de fruta, por exemplo, em Taguatinga. No interior de São Paulo é beijo, abraço e aperto de mão, e aqui no plano piloto, aliás, em Taguatinga é cai no poço, ou cai no fosso. Aqui no plano piloto é salada de fruta, e lá na minha cidade, no interior de São Paulo, é beijo, abraço e aperto de mão. O rapaz foi brincar disso, beijou a garota e se apaixonou pela garota. E aí, alguns anos, ou 20 anos, ele foi atrás dessa garota que ele tinha beijado, mas ele estava o quê? Irado. Ele era inimputável. Ele começou a ir todos os dias na casa da garota, todos os dias. Um dia ela pede para ele, olha, não vem mais aqui, está incomodando e tal. Ele vira e fala assim, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Claramente, conversando com ele, você percebia que ele não tinha como entender o caráter ilícito do fato. E nem tinha como se determinar de acordo com esse entendimento. Turminha, vamos lá, ele cometeu um crime de ameaça. Ameaça é punido com detenção, então ele vai para o tratamento ambulatorial. Quem está sob tratamento ambulatorial pode ser vítima do delito que nós estamos estudando. Tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Eu também trabalhei num caso, na morte de um estudante do UNB, em 2007 ou 2008, em que o homicida, ele tinha esquizofrenia paranoide. Ele imaginava na cabeça dele fatos que não estavam acontecendo, fatos que não eram condizentes com a realidade. Quando eu fui quando eu fui interrogá-lo por conta do homicídio, eu o filmei. Ele contou todo o itinerário do delito, mas quando ele foi descrever a motivação, você via que ele era inimputável. Ele foi absolvido, porque a pessoa não é condenada a uma medida de segurança, a pessoa é absolvida e recebe uma medida de segurança. E ele foi para uma ala psiquiátrica, ele está cumprindo internação em estabelecimento hospitalar. Tudo bem? Então, quem pode ser vítima? A pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Vamos para os meios executórios do delito em estudo, que é a tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Pessoal, você olha o tipo penal, você vê que não precisa do emprego de violência ou grave ameaça, mas pode haver. Pode haver o emprego de violência ou grave ameaça. Então aqui, filme Papillon, com Dustin Hoffman e Steve McQueen, um filme da década de 70, se eu não me engano 74, 2 anos antes de eu nascer, agora semana que vem eu completo 37, dia 11 de dezembro. Não deixe de me seguir no Facebook, na minha página pessoal e na minha fanpage, também não me deixe de seguir no Instagram, Sérgio Baltzer, tudo junto, 2. Turminha, Papillon, no filme Papillon com Dustin Hoffman e o falecido Steve McQueen, eles interpretam
dois prisioneiros franceses que cumprem pena na Guiana, na década de 30, no século passado. Eles tentam fugir do estabelecimento prisional. Eles são recapturados e colocados numa cela escura. Breu total, breu total. Isso é uma forma de torturar a pessoa. A cela escura é proibida pela lei de execução penal. A pessoa pirou. Aliás, eles piraram. O filme é baseado em fatos reais. Houve emprego de violência ou grave ameaça? Não, mas pode haver. Turminha, eu vi um certame, eu vi uma prova em que o preso está passando mal. Ele vai para o médico, ele é consultado, ele recebe um diagnóstico e é prescrito medicamento. Chega no presídio, os agentes penitenciários não entregam um remédio para ele consumir, o remédio para ele tomar. E ele fica agonizando, sofrendo. A banca examinadora considerou isso como tortura de pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Você vê que em momento algum eu mencionei a violência ou grave ameaça. Poderia haver? Poderia haver. Professor Fernando Capês, no livro Curso de Direito Penal, volume 4 da editora Saraiva, ele fala: o agente penitenciário deixa o preso passando fome. O agente penitenciário deixa o preso passando fome por vários dias. Num determinado momento, o preso está lá faminto, o agente penitenciário faz um verdadeiro banquete em frente à cela do preso e não o serve. Isso é uma forma de tortura. Eu, por exemplo, adaptei para o meu livro uma outra. O agente penitenciário, o agente de atividades prisionais ou o carcereiro deixa o preso passando sede. E aí ele pega e joga água na frente da cela, ele desperdiça a água e não serve o preso que está lá sedento. Pessoal, no filme Assassinato em Primeiro Grau, Assassinato em Primeiro Grau, filme com Kevin Bacon, o famoso Homem Invisível, ator de Footloose, ele fez também X-Men, Primeira Classe, onde ele interpreta Sebastian Shaw. Então, na década de 90, ele interpretou um presidiário, condenado por ter roubado uma mercearia, filme baseado em fatos reais. Acontece um problema no presídio, ele é colocado numa solitária. Ele fica tanto tempo na solitária, que é um cubículo, que a coluna dele calcifica e ele sai corcunda de lá. Veja que em momento algum eu falei de violência ou grave ameaça. Então vamos lá, cela escura, solitária, os choques elétricos. Pessoal, eu não falei em violência ou grave ameaça, até dá para questionar a questão dos choques elétricos. Mas cela escura e solitária, em momento algum você tem violência ou grave ameaça. Deixar o preso agonizando por causa de remédio, passando fome ou passando sede, tá aí. A própria privação de sono, que vocês viram no filme A Hora Mais Escura. O preso vai dormir, pumba, eles acendem a luz. Isso é uma forma de tortura. E você vê que não tem emprego de violência ou grave ameaça. Professor, como é que dá para resumir no caderninho aqui na nossa anotação? Turminha, como é que se pratica o crime de tortura de pessoa presa ou sujeita a medida de segurança? Adotando medidas não previstas na lei de execução penal. Você viola a lei de execução penal ao praticar esse delito. Tudo bem? Vamos para o último delito da aula dessa segunda aula. Tortura qualificada pelo resultado lesão grave ou morte. Nós temos agora um crime préter doloso. Préter doloso, além do dolo. Então o criminoso vai ter o dolo de torturar e culpa no resultado lesão corporal ou morte. É um crime préter doloso. Ele tem dolo de torturar, ele tem a intenção, ele tem a vontade livre e consciente de torturar, mas culposamente ele termina matando a vítima ou a lesionando. Turminha, vamos lá. Eu estudei em Bauru, no interior do estado de São Paulo, na década de 90, teve um caso. Não preciso falar de qual corporação, mas alguns policiais torturaram um garoto. Eles foram dando choques elétricos no garoto. Quando chegou perto do coração, o garoto tomou um choque perto do coração. Esse garoto era suspeito de um crime de roubo. Vamos lá, os policiais tinham a intenção de torturar. E o coração do garoto parou quando ele tomou um choque aqui perto. Eles não tinham a intenção de matar. Então, os policiais tinham o dolo de torturar e culposamente vieram a matar o garoto. Eu tenho a tortura qualificada pelo resultado lesão grave ou morte. Eu vi a Universa, por exemplo, cobrar a pena desse delito, numa prova em 2010. Vamos lá. Pessoal, não confunda agora com um homicídio qualificado pela tortura, crime previsto no Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º. Agora a intenção do criminoso é matar e, para tanto, ele emprega a tortura.
Vamos lembrar do livro O Julgamento de um Serial Killer, livro do meu amigo professor Edilson Mongenor Bonfim, está autografado por ele, uma das mentes mais brilhantes do direito penal. Edilson Mongenor Bonfim, eu indico todas as obras dele. Eu li O Julgamento de um Serial Killer e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, num dos casos ele foi condenado por homicídio qualificado pela tortura. Ele tinha a intenção de matar, mas para tanto ele empregou a tortura. Aquilo que o vilão Jigsaw da série Jogos Mortais, ele faz com as vítimas. Ele faz o quê? Ele pega e tortura, aliás, ele emprega a tortura até chegar no homicídio. É o homicídio qualificado pela tortura. Você já assistiu Jogos Mortais, Gilson? Gilson, não, já assistiu. Lembra? Aquela cena que me dá mais, as duas cenas que me dão mais paur, é aquela do dispositivo que o cara tem que quebrar o maxilar aqui para sair do dispositivo e a outra que a moça é jogada numa piscina de injeção. Pessoal, Jigsaw tem a intenção de matar, mas para tanto ele emprega a tortura. É o homicídio qualificado pela tortura, uma segunda hipótese completamente diferente do homicídio qualificado pelo resultado lesão corporal ou morte. Então eu tenho, vamos lá, eu tenho tortura qualificada pelo resultado lesão corporal ou morte. Eu tenho homicídio qualificado pela tortura e vamos para um terceiro delito agora. Não é um terceiro delito. Vamos para uma terceira situação. Agora eu posso ter no mesmo contexto homicídio em concurso com tortura. Ou, melhor, tortura em concurso com homicídio. Eu tenho uma terceira hipótese agora. Pessoal, filme Tropa de Elite 1, aquele que o Gilson escreveu as falas. Pessoal, o rapaz é torturado. Colocam ele no saco, batem na cara dele e ele não conta onde está o baiano. Eles querem achar o traficante, se eu não me engano é o baiano. O que eles fazem? Eles quebram um cabo de vassoura para poder introduzir no ânus do garoto. Quando eles vão introduzir no ânus do garoto, o moleque fala. Eu falo onde está. Ele conta onde está. O crime de tortura está consumado, então. Pronto, a tortura está consumada. Quando eles estão deixando a cena do delito, alguém vira para o Capitão Nascimento e fala, Capitão, o que nós vamos fazer com esse aqui? O Capitão vira e fala assim, põe na conta do Papa, pum, e dá um tiro no menino. De novo, eles torturam o garoto para obter uma informação. A tortura está consumada. Quando eles estão deixando a cena do delito, Capitão, o que nós vamos fazer com ele? Põe na conta do Papa, pum! Então, houve a tortura, depois o torturador resolve matar a vítima. Ele tem a intenção de matar a vítima. Ele mata a vítima dolosamente. Então eu vou ter dois crimes, eu terei dois delitos. Homicídio em concurso com tortura. Bom, recapitulando. Nós estávamos estudando, nós começamos o estudo da tortura qualificada pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Lesão corporal grave, gravíssima ou morte. Eu tenho um crime pré-ter-doloso previsto na lei de tortura. Eu só vou aplicar a lei 9455 de 97. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, nós falamos do homicídio qualificado pela tortura. Crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Só aplico o Código Penal e esqueço a tortura. A tortura aqui no homicídio do Código Penal, homicídio qualificado pela tortura, ela está funcionando, como eu disse para vocês, como uma qualificadora. E no terceiro exemplo, terceira hipótese, como você quiser falar, filme Tropa de Elite 1, eu vou ter um crime de tortura em concurso com homicídio. Eu vou aplicar a lei especial por conta do cometimento do crime de tortura e vou aplicar o Código Penal por conta do cometimento do crime de homicídio. Eu sou Sérgio Baltzer e daqui a pouco a gente volta com o último crime, que é a omissão perante a tortura. Tchau!